Boa tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa live sobre as novidades e mudanças na tecnologia XT. Meu nome é Fernando, sou dev aqui da equipe de tecnologia XT. Irei conduzir então essa palestra aqui para nós nessa tarde. E estamos aqui junto, o nosso especialista de software. Boa tarde, meu nome é Tarcísio Henkels, eu sou especialista dos produtos XT da Matriz e vou acompanhar o Fernando nessa apresentação. Então, o objetivo hoje da nossa live aqui é apresentar um pouquinho a respeito da questão das novidades que nós temos na tecnologia XT na versão 6.10.4, 5.10.4, principalmente nas atualizações relacionadas aos produtos RP, acesso e segurança e HCM. Então, o que nós podemos esperar para essa nova versão que vai estar entrando em mercado aí nos próximos meses? Então, entre as principais mudanças que a gente vai ter na tecnologia XT, a gente gostaria de salientar, então, a questão da migração que nós fizemos para o Java 17. Nossas aplicações até então, elas executavam em cima da versão 1.8 do Java. No entanto, agora nós fizemos a migração para que nossas aplicações elas comecem a executar a partir então da versão 17 do Java. Isso significa que a gente vai ter então uma mudança na questão estrutural ali dos nossos diretórios de instalação. Agora a gente passa a ter uma nova versão embarcada do Java. Isso então vai ser replicado não só nas instalações principais, mas também em todas as estações que irão executar os produtos Senior XT. Além da mudança para o Java 17, isso então levou a outras séries de alterações que a gente teve no produto, ocasionando então em atualizações de componentes e bibliotecas de terceiro, muitas delas com o objetivo de até mesmo a gente otimizar as coisas que a gente tem dentro do Java, para que então nós possamos fazer melhor uso dessa plataforma e então diminuirmos a quantidade de frameworks de terceiros que a gente usa, até mesmo para então ocasionar ali na redução de riscos no sistema, correções de vulnerabilidade. E a questão de atualização então para o Java 17, ela tem como um dos objetivos exatamente contribuir para uma melhor segurança ali dos nossos produtos e diminuir a vulnerabilidade, visto que a gente trabalha na atualização de componentes. Então, dessa forma, a gente trabalha com bibliotecas mais atualizadas e dessa forma a gente reduz o risco de vulnerabilidade do nosso software. Essas alterações todas que a gente está fazendo nas aplicações Senior XT, a gente gostaria de frisar que essas alterações elas não vão gerar impacto no dia a dia do uso do produto. Então, talvez você tenha integrações, tenha customizações, esses recursos eles não vão ser impactados com a atualização dessas ferramentas. Então vai continuar executando da mesma forma que executou, só que de uma forma muito mais performática e segura do que executava nas versões anteriores. Além da migração para o Java 17, uma outra novidade aí que a gente tem é a Bridge. Muitos já ouviram falar da Bridge. Ela é uma ferramenta que a gente utiliza para execução de web service. Ela tem como objetivo principal, então, centralizar no único componente todas as execuções de web service que são feitas por dentro das aplicações da Senior. E a Bridge ela foi criada com dois objetivos principais. O primeiro deles é a redução no tempo de deploy. Então, aqueles modelos mais antigos em que a gente gerava um arquivo de deploy para cada aplicação da Senior, esse arquivo, então, ele era deployado ali no momento da instalação, dependendo da quantidade de serviços que havia ali no seu produto, o tempo de execução desse deploy às vezes demorava, ocorria problemas de estouro de memória dentro da própria aplicação do server JTE. Então, tudo isso foi reduzido e mitigado com o uso da Bridge. Então, ela é uma única aplicação, ela tem um deploy rápido, e visto que ela é um servlet que recebe as requisições e trata essas requisições com serviço armazenado em memória, ela acaba reduzindo a necessidade de ter recursos disponíveis para deploy no momento em que ele é feito. E a questão de custo que a gente menciona é porque se a gente reduz a quantidade de arquivos que a gente deploya no nosso servidor JV, isso então reduz a quantidade de arquivos que a gente vai ter lá dentro, reduzindo
a quantidade de arquivos, reduz a quantidade de pastas e, por consequência, quanto menos pasta a gente utiliza, menos arquivos no servidor, menor o custo que a gente tem para manter ele. Então, dessa forma, a Bridge ela se torna mais performática e barata, então, para se fazer a execução de web service. E um detalhe importante que a gente frisa é que a Bridge, então, ela vai ser obrigatória a partir das versões 5.10.4 e 6.10.4. Hoje ela já está em execução nas versões que a gente tem hoje em mercado, mas em alguns casos é feito a desativação dela para utilizar os modelos tradicionais de execução de web service. Então, nós recomendamos que se você hoje não utiliza a Bridge, faça então o esforço ali para fazer essa virada de chave. E caso tenha algum impedimento que hoje impossibilite você de estar utilizando a Bridge, então acione ali o nosso suporte para que a gente possa tratar esses casos pontuais, para que então você não tenha problemas na hora que você fizer a migração para 6.4, porque não vai ser mais possível desativar ela a partir dessa versão. Outro aspecto que a gente traz de novidade aí na versão 6.4 é o WideFly. Então, o WideFly ele é um servidor JVE. Hoje, para rodar essas aplicações web, a gente utiliza o Glassfish. Mas a gente, então, a partir da 6.4, vai passar a utilizar uma outra ferramenta de gerenciamento das aplicações web, que vai ser o WideFly. A grosso modo, o WideFly ele não traz nenhuma quebra de compatibilidade com as aplicações web que a gente tem hoje em execução. O único ponto especial que a gente trata aqui é a questão do gestão do ponto. Essa aplicação web foi a única impactada pela migração para o WideFly, mas não porque nós estamos utilizando o WideFly, mas é porque ela utilizava recursos da aplicação que, com a migração para o Java 17, eles passaram a se tornar obsoletos e poderiam, então, causar problemas em tempo de execução. E esses recursos, então, foram descontinuados para que, então, a gente pudesse fazer essa migração por completo. E entre esses recursos, o que mais se destaca é a descontinuação da biblioteca do Joda, que era uma biblioteca que a gente usava ali para a questão de gerenciamento de data e hora dentro do sistema. Então, essa biblioteca de terceiro que a gente utilizava, ela foi descontinuada a partir da versão 6.4. E isso acabou ocasionando um impacto na questão de customização de regras. Essas customizações, elas não são aquelas customizações feitas na G5, relatórios, web services, não são essas customizações, são customizações específicas do gestão do ponto. E elas quebraram, entre alguns pontos, pelos três mencionados aqui. Questão de utilização de classes, construtores e enumerações que eram utilizadas ali nas regras customizadas que executavam dentro da gestão do ponto. Para que não ocorra um processo moroso ali de atualização, de ter que fazer a atualização, fazer esses ajustes manuais, nós fizemos uma tratativa dentro do próprio instalador da Senior, que no momento em que é feita essa migração para a versão 6.10.4, o instalador ele se encarrega de fazer essa migração dessas regras, fazer a conversão removendo a utilização do Joda e utilizando recursos de data e hora disponíveis na própria versão do Java que a gente está utilizando, do Java 17. Então, esse é o único impacto imediato que a gente tem relacionado ao uso do WideFly e migração para o Java 17. Mas temos aí a satisfação de frisar que o instalador ele vem tratando esses casos para que então não ocorra nenhum tipo de problema na questão da usabilidade da ferramenta depois. Então, essas foram as grandes mudanças que a gente teve relacionadas à versão 6.4. Mas o WideFly é uma versão nova aí que a gente está trazendo para gerenciamento de servers Java e talvez muitos nunca ouviram falar do WideFly ou não têm muita familiaridade com essa ferramenta. Então a gente vai apresentar um pouquinho a respeito então dessa questão. De que forma vem acontecendo essa evolução do Java EE dentro do WideFly e por que a Senior então está utilizando essa ferramenta e como é que lá em produção ela vai ser usada lá da melhor forma possível. Qual é o modelo de execução que a Senior adotou e está abordando então o uso das aplicações dela. Então a gente vai começar a abordar um pouquinho desse cenário a partir de agora. Então uma coisa a gente quer estabelecer de conceito. Talvez
fica aquela pergunta, mas por que teve que sair do Glassfish? O Glassfish ele já foi utilizado por muito tempo pela Senior como o software utilizado para executar as aplicações web. Só que com o passar do tempo, esse software ele ficou atrasado no tempo. E ele começou a apresentar problemas que começaram a impactar no uso e na experiência das aplicações da Senior. E um desses fatores é a questão de performance. Às vezes, processamentos muito longos ou processamento de volume de dados muito grande acabavam gerando um problema de performance dentro da ferramenta. Às vezes, ela não conseguia fazer o balanceamento e gerenciamento da quantidade de requisições que ela recebia, e às vezes isso ocasionava problemas de execução dessas requisições, às vezes até mesmo queda do servidor JVE, tendo que ir lá fazer o reinicio manual para fazer a tratativa de novo. Então, esses problemas começaram a crescer com o volume de dados que a gente começou a processar dentro das nossas aplicações. Um outro problema que o Glassfish ele trazia é a questão da segurança. A versão que a gente utilizava do Glassfish era uma versão mais antiga e hoje a segurança é uma coisa que tem que ser levada a sério. E como é que a gente vai atualizar um software em questão de segurança se hoje não há mais suporte para ele? A gente acabava batendo em dificuldades de encontrar bibliotecas que fossem compatíveis com essa ferramenta. E ela também inviabilizava a gente evoluir as nossas próprias aplicações. Visto que o Glassfish ele tinha uma compatibilidade com o Java 1.8, a gente não conseguia evoluir as nossas aplicações, acompanhar a evolução do Java, porque o Glassfish sempre puxava para baixo. Então, encontrar uma versão do Glassfish que fosse compatível com essa evolução até existia. Mas daí a gente começava a bater naqueles outros pontos que a gente batia lá atrás. Será que é performático? Será que vai ter a segurança que as nossas aplicações necessitam? Então a gente ficava nesses questionamentos. E um último fator que contribuiu para a gente abandonar o Glassfish foi a questão da comunidade. Hoje a comunidade do Glassfish, das pessoas que utilizam as versões mais atuais, em comparação com outros servers JVE, ela acaba sendo um pouco menor. Então, isso levantava dúvidas. Será que vale a pena realmente nós investirmos no Glassfish? E baseado nisso, então, a gente decidiu abandonar. E partindo então desse ponto, a gente decidiu ir para uma nova ferramenta. Então, a gente entrou no Widefly. O Widefly, ele é bem diferente do Glassfish no cenário mundial. O Widefly ele é utilizado por grandes corporações como a ferramenta para executar aplicações web. Além do mais, ela tem uma empresa que dá um suporte muito grande a essa ferramenta, que é a Red Hat. Então, muitos conhecem por causa do JBoss, essa empresa, que propõe esse software. Também uma coisa que chama atenção no Widefly é a documentação. Para muitas coisas que a gente precisa de informações dentro da ferramenta, questão de configurações, questão de recursos, quando nós procuramos a documentação do Widefly, ela supre a nossa necessidade. Então a gente pode ir seguro lá, tirar nossas dúvidas, que a gente vai conseguir então chegar no nosso objetivo. E também é a questão da comunidade. Hoje o Widefly está em constante evolução. E isso significa que existe muitas pessoas mexendo com a arquitetura do Widefly. Então, quando a gente tem dúvidas quanto ao funcionamento ou esbarra numa limitação técnica que talvez a gente não consiga evoluir, nós podemos recorrer então à comunidade. E nós mesmos já tivemos a experiência de ter algumas dúvidas com relação ao uso do Widefly, e quando recorremos à comunidade, nós somos atendidos prontamente e temos direcionamentos fortes no que nós iremos fazer e como seguir, então, com uma determinada situação que a gente está enfrentando. Então, tudo isso são indícios de que o Widefly realmente é uma ferramenta ideal para a gente estar trabalhando no nosso dia a dia, para então executarmos as nossas aplicações web. E dito isso, a gente então entra naquela questão, né? Se o Widefly ele é tão bom assim, como é que a gente pode usar ele? Como é que a gente pode tirar o melhor proveito dele no nosso dia a dia? Então a gente vai destacar aqui alguns pontos relacionados à instalação e configuração do Widefly. Como o Widefly ele tem uma documentação muito robusta, muito completa, nós não vamos entrar nos detalhes aqui de componentes, funcionamento.
Então, a sugestão que fica é procurar mesmo a documentação e se inteirar mesmo da ferramenta. Então, nós vamos dar o pontapé inicial para que a gente não saia no escuro na hora de começar a utilizar, então, esse software. Então, a gente vai falar um pouquinho desde o primeiro passo que a gente faz até como a gente está utilizando no dia a dia as nossas aplicações aqui dentro da Senior. A questão do Widefly, então, como ele é uma ferramenta hoje de mercado, a gente procura obter ela direto, então, do seu provedor. O próprio site do Widefly é o mecanismo seguro para a gente, então, conseguir baixar essa versão do Widefly. A versão homologada pela Senior é a versão 30.0.1. Então, essa versão ela executa todas as nossas aplicações da forma como nós esperamos que elas sejam executadas. Nós não tivemos nenhum empecilho no uso dessa versão e até essa versão ela foi escolhida para ser utilizada pela Senior desde que no momento que a gente começou a homologação, exatamente porque ela não tinha vulnerabilidades conhecidas e vulnerabilidades que antes estavam sendo exploradas em versões mais antigas do Widefly, nessa versão acabaram sendo corrigidas. Então, por isso que a gente está usando essa versão. E o processo de instalação ele é bem simples. Basta ir lá no site do Widefly, fazer o download do arquivo zip, então descompactar em qualquer diretório local. A partir daí, então, o Widefly vai estar pronto para uso. Um detalhe é que o Widefly ele vai utilizar, então, o próprio Java 17, que a gente homologou, como a JRE utilizada ali para execução. Como sugestão, a gente orienta, então, a ser obtida a versão do Java 17 a partir ali do próprio site do Eclipse Temurin. Então, alguns talvez conheçam como Adopt OpenJDK ali. Então, podem baixar pelo próprio site oficial a versão do Java 17. Como sugestão, a última versão sempre é a versão mais segura para ser utilizada. Correção de bugs, melhorias, estão sempre vinculadas nessas versões. Então, não há uma versão específica que nós recomendamos, mas se fica a dica, a última é a ideal. Depois que a gente faz o download descompacta e faz toda essa preparação do ambiente, a gente começa então a fazer a configuração dentro do próprio Widefly. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer é configurar os nossos usuários da aplicação. O Widefly, ele tem um arquivo de execução, um arquivo add-user.bat, que fica disponível lá no diretório bin do Widefly, onde lá é feita a criação dos usuários da aplicação que vão ser utilizados. Por padrão, o Widefly tem dois tipos de perfis que a gente usa, o administrador e o de aplicação. O usuário administrador dentro do Widefly, ele vai ser o usuário responsável por fazer toda a parte de gerenciamento. Esse é o usuário que é utilizado para fazer a conexão lá na console do Widefly. Esse é o usuário que a gente utiliza para fazer o permissionamento ali de deploy, configuração do server. Então, esse é o usuário que a gente vai criar. Então, a partir ali desse arquivo .bat, e existe um outro perfil que a gente tem dentro do Widefly, que é o perfil de um usuário de aplicação. Esse usuário ele é utilizado ali para próprio gerenciamento de recursos dentro do Widefly. Às vezes a gente precisa criar uma aplicação para conectar, às vezes, numa factory ou no outro recurso ali dentro do Widefly. A gente não vai trabalhar com usuário administrador, a gente pode trabalhar com usuário de aplicação. Mas hoje, dentro do cenário ali das nossas aplicações Senior XT, a gente não tem nenhuma utilização prática, por enquanto, para esse perfil de usuário. Por isso, quando você for criar lá o seu usuário do Widefly, utilize o perfil de administrador, porque esse é o que a gente vai utilizar, então, no dia a dia para integração com o Widefly. Depois disso, a gente entra em algumas configurações que, assim como eram feitas lá dentro do Glassfish, precisam ser feitas dentro do Widefly também. É a questão de provisionar recursos para ele executar ali a integração com o banco de dados. Antigamente, no Glassfish, era copiado umas bibliotecas lá para o diretório lib do domínio, para quando ele fosse iniciar, ele colocasse lá no class loader as bibliotecas dos drivers de banco, para que pudesse ser feita a criação ali de uma connection factory dentro do Glassfish, criar uma connection pool para fazer ali a integração com o banco. Geralmente isso era muito comum ali na instalação do produto gestão ponto, onde era feito isso.
E no WideFly tem um processo parecido. Só que a diferença é que o WideFly, ele é uma ferramenta modular. Então ele é dividido por módulos que são embutidos no class loader para fazer a inicialização do server. Então, o diretório onde a gente faz essa configuração no WideFly é um diretório um pouquinho diferente, onde lá dentro a gente vai fazer então a criação de um recurso de provisionamento dos drivers de banco, das bibliotecas de banco que ele vai utilizar para class loader. Então, é essa configuração que vai ser usada lá para criar um data source para fazer a conexão com o banco de dados. Por exemplo, o gestão ponto, nova interface, utiliza esse data source para fazer essa comunicação com o banco de dados. Então, é um pré-requisito, por exemplo, para esse produto. E quando for feito isso, é possível seguir a documentação lá do próprio WideFly. Ele diz exatamente como criar, o que configurar no diretório, qual é o jar que pode ser usado. Então, esse norte aí, a gente procura dentro do próprio documentação do WideFly. E também na documentação da Senior, a gente também vai ter essas mesmas informações. Então, não precisa ficar preocupado que você não vai sair no escuro aí fazendo essas configurações. Um outro aspecto, então, é a questão de própria execução do WideFly. O WideFly ele tem dois modos de execução, que vai ser o standalone e o domain. Então, qual a diferença entre um e outro? O standalone é que ele executa uma única instância do WideFly com uma configuração já pré-definida. Então, a gente vai lá dentro do diretório bin, executa um arquivo .bat com o nome próprio ali dele, standalone, e ele vai executar o WideFly com uma configuração, uma única instância do WideFly executando. E existe também o modo domain. O modo domain é uma instância do WideFly que controla várias outras instâncias do WideFly. Então, quando a gente executa o WideFly como modo domain, a gente pode ter vários outros servers, outras configurações ali dentro que ele é provisionado e gerenciado por um único ponto de acesso. E dada a arquitetura hoje dos produtos da Senior, a gente foi por essa direção. Utilizar o modo domain como modo de execução padrão para os nossos serviços, para nossas aplicações web. Então, no momento que você for startar lá o seu WideFly, você vai lá no diretório bin e procura esse arquivo, o domain.bat, que executando ele, vai estar executando o WideFly no modo como as nossas aplicações SeniorXT, elas vão estar necessitando então serem administradas. E depois de fazer toda essa configuração, chega no ponto de acesso mesmo. A forma como a gente acessa a console do WideFly, a diferença é que lá no Glassfish a gente tinha um ponto de acesso só, né? É um ponto de acesso para cada domínio. Aqui é um padrão mesmo, acessado através do localhost 9990, colocando aquele usuário que a gente cria lá no perfil inicial como administrador, a gente pode começar a acessar as configurações do próprio WideFly. Então essas eram as configurações iniciais, o primeiro passo a passo ali de como começar a usar o WideFly. Agora então a gente vai começar a entrar na parte de server mesmo, de estrutura de como é feita uma configuração, como é que eu inicio um domínio, por assim dizer, lá dentro do WideFly. Como é que eu começo a executar uma aplicação para acessar ela lá na porta HTTP, HTTPS? O que eu preciso fazer para chegar lá? Então, antes de a gente chegar lá, a gente só quer estabelecer um conceito que é diferente do Glassfish. Então, lá no Glassfish, a gente tinha cada domínio, tinha uma console, e essa console gerenciava aquele único domínio. Então, por exemplo, eu tinha dois domínios, cada um deles ia ser gerenciado e acessado por uma porta única. O 4848 gerenciava a porta HTTP 8080, já se eu quisesse um outro domínio, eu tinha que ir lá e criar um outro domínio, acessar uma outra porta de gerenciamento para depois poder então fazer todo o controle lá dentro. No WideFly é diferente. No WideFly ali, executando em modo domain, a gente vai ter então uma console admin, que vai ser a porta 9990. Dentro dessa porta eu vou ter uma domain controller, e abaixo dela, então, eu vou ter os host controller. E cada host, então, pode ter N domínios. Então,
quando eu for fazer lá a minha migração, eu vou levar esses meus 2 domínios para dentro dessa host controller e eu vou controlar e vou gerenciar ela através de um único ponto de acesso. E é debaixo dessa domain controller que a gente vai ter então toda a configuração de server. E dentro do WideFly, as configurações de server elas são um pouquinho diferentes, elas são distribuídas. Então a gente vai ter dentro de um domain um profile, um socket bind group e um server group. Para cada domain, eu vou ter essas 3 configurações. Então, a gente vai começar a explicar um pouquinho por que existem essas 3 configurações e por que a gente precisa das 3 para executar um domínio, por assim dizer, dentro do WideFly. Então, vamos lá. A primeira delas é um profile. O profile nada mais é que um perfil de configuração. O profile, ele é responsável por dizer tudo aquilo de configuração que vai ter dentro do meu domínio. O profile que a gente utiliza por padrão é o profile full, porque ele contém todas as configurações necessárias para executar as aplicações da Senior. É ele que tem configurações de data source, de mensageria e assim por diante. Então, todas essas configurações, elas não são feitas lá no domínio, no final, quando eu crio. Ela é feita bem antes, no passo inicial, que é na criação desse profile. Então, esse profile é que vai ter todas as configurações. Então, por exemplo, a gente falou de data source, a gente vai ter ali as filas JMS, connection factories, se eu quiser ter um gerenciamento de log específico para um determinado servidor, para um domínio, é nesse perfil que eu vou dizer qual vai ser essa configuração. Então, ele é um cara que define como é que vai ser executado e com o que vai ser executado o server. E depois desse cara, a gente tem o Socket Bind Group, que basicamente é o cara que vai dizer, então, quais são as portas que vão estar disponibilizadas para aqueles recursos lá do profile. Então, por padrão, o WideFly ele tem os sockets padrões e os sockets eles já são compatíveis com o perfil, com o profile. Então, como a gente usa um profile full, o padrão vai ser o full socket. E ele vai ter todas as configurações de portas que ele já precisa para executar um server. Então, se eu quiser criar um socket novo, eu basicamente vou ter que provisionar para esse socket todas as portas que ele vai precisar utilizar para executar. Porta HTTP, HTTPS, se eu tiver alguma outra porta para gerenciamento de fila e assim por diante, é dentro desse socket que eu vou estar fazendo essas configurações. Uma terceira etapa ali da criação de um domínio ali, de um server, é a questão do server group. O server group, como o próprio nome dele sugere, ele é um grupador de servidores. Então eu vou ter, debaixo dele, posso ter vários servers que vão herdar as configurações que eu já defini dentro desse server group, que ele vai utilizar. E todas esses servers que estiver agrupado dentro dele, eles vão estar todos compartilhando de configurações similares. Então ele serve com o objetivo exatamente de centralizar no único ponto de gerenciamento vários servidores que utilizam a mesma configuração. E depois, então, vem a parte de criação do server. O server basicamente vai ser, então, aquela última definição da JVM que vai estar executando lá dentro do WideFly. Então, depois de eu fazer todos esses 3 passos, vem a hora de subir uma JVM com essas configurações. E aqui no server, então, que eu faço isso. Então, ele vai ter o identificador dele. Daí, a única coisa que é interessante aqui na hora de criar esse server é dar atenção, então, ao socket bind port offset. Porque esse cara, ele é um identificador que gera um range de portas dentro do server. Então, digamos que eu tenha debaixo de um server group 3 servers executando com a mesma configuração. Então, para que eles não deem conflito na hora de executar com as mesmas portas, eu uso esse offset para dizer então um range ou um intervalo que eu vou ter então de portas entre cada execução de server.
Então, essa é a forma como é dividida, estruturada a criação de servidores aqui dentro do WildFly que a gente está utilizando aqui nas aplicações web do SeniorXT. E agora vem então falar um pouquinho sobre o deploy. Então, depois que eu criei todo o server, vem a hora de eu colocar uma aplicação para executar dentro dele. Então, essa configuração de deploy, ela também é distribuída ali dentro do WildFly. Eu tenho um ponto onde eu posso fazer então essa configuração. Então, eu tenho ali dentro do menu Deployments, dentro do WildFly, duas opções, ou dois menus, um Content Repository e um Server Group. Um deles, que é o Content Repository, é para mim fazer um upload para dentro do WildFly, para dizer que um arquivo de deploy ele passa a fazer parte do WildFly. E no Server Group é quando eu digo então para o WildFly que eu quero que aquele arquivo que eu fiz o upload ele esteja executando dentro de um determinado server. Então é dividido nesses dois pontos, o deploy de um arquivo no WildFly. Então se eu quiser saber que se minha aplicação está executando um deploy ou não, eu posso vir aqui dentro desse menu e ver se o meu arquivo foi incluído dentro do repositório do WildFly e está deployado no meu server group. E aqui então tem só a questão de como ele fica disponível no server group. Então, por exemplo, no meu server 1 aqui eu tenho todos esses arquivos disponibilizados dentro do meu contexto aqui que estão em execução. Avançando um pouquinho, a gente vai falar um pouco sobre uma coisa que acontece às vezes nas aplicações, que é ter que colocar uma alfa, colocar uma correção lá, um hotfix para executar a nossa aplicação em produção. Antigamente, no Glassfish, a gente acessava lá o diretório domain applications e alterava lá no braço lá a configuração ou o arquivo que estava com erro. No WildFly não tem como fazer isso. Então, os arquivos hoje eles não ficam expostos lá dentro do diretório de deploy de um server lá dentro do WildFly, então não é possível fazer um Ctrl+V, Ctrl+V, ou um Ctrl+C, Ctrl+V para substituir esse arquivo. O processo é um pouquinho diferente. Então, como é que a gente faz? A gente vai lá naquele menu do Content Repository, onde a gente faz o upload. A gente tem que fazer o download, então, desse arquivo que está armazenado lá dentro do WildFly. A gente faz o download, faz a alteração que a gente precisa, então faz o replace. E automaticamente ele é feito o redeploy. Então, não é mais possível ir lá, procurar o jarzinho ou procurar um HTML, alguma coisa, e copiar para dentro do servidor JVE. Esse é o processo correto de aplicação de uma alfa em produção ou até mesmo em homologação dentro do WildFly. Um outro assunto que a gente aborda aqui é a questão de balanceamento. Como é que isso é feito dentro do WildFly? Então, o balanceamento ele é basicamente a criação de vários servers dentro de um server group. Então, o server group é o responsável por distribuir entre os servers os arquivos para deploy. Então, se eu tiver, por exemplo, 3 gestão do ponto lá dentro de um server group, o deploy que eu faço dentro do server group ele é distribuído entre esses 3 servers que estão em execução. Então, fazendo essa criação aqui, ele já começa, então, a trabalhar com a questão de ter várias aplicações executando de forma simultânea. A diferença aqui é que a gente vai precisar utilizar um balancer ainda para fazer, então, esse gerenciamento de requisições. Isso não mudou. Ainda é utilizado um balancer externo. Outra coisa que a gente tem é a configuração do Artemis MQ aqui. Então, no gestão do ponto, por exemplo, a gente utiliza o OpenMQ para a questão de fila JMS. A gente vai continuar utilizando uma ferramenta para fazer o gerenciamento das filas MQ, só que agora a gente utiliza o Artemis MQ, o Active Artemis. Então, ele também pode ser obtido através do próprio site oficial. E ali, basicamente, a gente vai, então, fazer a descompactação e fazer, então, a criação de um broker, como a gente tem aqui no exemplo.
e a partir de então a gente inicia esse broker e configura lá dentro do WideFly. Para criar dentro do WideFly, a gente tem que seguir um certo passo a passo, porque o WideFly ele não é por padrão configurado para utilizar um MQ externo. Então a gente tem que dizer para o WideFly que a gente vai estar utilizando uma ferramenta externa para fazer o gerenciamento das filas ali JMS das Connection Factory. E a gente vem aqui nessa opção, então, lá dentro do nosso socket e diz para o nosso socket que a gente vai começar a ouvir uma porta de fora, uma porta externa. E depois, então, a gente tem que ir lá no nosso profile, de novo, nosso perfil de configurações, e lá dizer que a gente vai, então, estar utilizando um novo conector. E depois disso, então, a gente vai na Pulled Connection Factory, que é a gerenciadora ali das Connection Factory. Diz que a gente vai estar usando um connector externo. E após isso, então, a gente faz alteração em todas as Connection Factories para dizer que a gente vai estar utilizando esse connector externo. Então, ele é um processo que tem que ser feito um pouco mais manual, mas se a gente estiver utilizando ali um gerenciador de filas externo, a gente tem que seguir então esse processinho para que então a gente tenha o balanceamento ali das requisições feitas para as Connection Factories distribuído do melhor modo correto. E uma outra coisa que a gente consegue explorar com o WideFly é a questão dos múltiplos hosts. Então, o que é um múltiplo host? É a gente ter um ponto de acesso, uma domain controller, onde ele gerencia o WideFly distribuído em vários servidores. Então, eu posso, por exemplo, ter dentro do meu servidor 1, um WideFly executando como um domain controller. E eu posso ter em vários outros servidores, vários WideFly executando também. Então, para que não seja necessário eu ter que acessar cada servidor para fazer uma configuração do WideFly, às vezes ficar replicando configuração, eu posso dizer para todos os meus outros servidores que eu quero que eles sejam gerenciados por um único local, que é a minha domain controller. E a partir dali eu posso fazer uma configuração que vai ser distribuída para todos os outros locais. Então, isso ajuda a centralizar as questões de configurações, unifica o gerenciamento. Então, o WideFly ele traz essa possibilidade. Então, fica muito mais fácil a gente fazer e distribuir uma configuração do que ficar acessando 3, 4, 5 servidores para fazer a mesma coisa. Acaba até sendo mais produtivo utilizar esse conceito do que o conceito de cada máquina ter seu WideFly executando de modo independente. Então, tudo isso que a gente falou foi só sobre o WideFly. Agora a gente vai entrar um pouquinho na nossa questão do nosso instalador XT. Como é que o nosso instalador, então, ele lida com tudo isso? Porque é muita informação, é muita configuração. Então, se for fazer todas essas configurações manualmente, cada vez que for feita uma instalação, uma atualização de um produto Senior XT, isso acaba sendo até trabalhoso demais para ser feito manualmente. Então, o nosso instalador ele está aí para intermediar essas configurações. Então, o instalador ele não mudou na questão do que ele propõe fazer. Hoje ele se propõe a criar um servidor JVE. Então, ele se propõe a ir lá no WideFly e criar tudo o que a gente precisa. Então, aqui a gente precisa para executar um domínio lá, um server. A gente precisa de um profile, a gente precisa de um socket, a gente precisa identificar se ele vai pertencer a um agrupador e o nome lá da JVM que vai estar executando. Então, o nosso instalador, ele tem todos esses campos para que eles possam ser informados manualmente. Ele vai lá, então, se conecta no WideFly e cria tudo isso, caso a gente queira. Ah, mas e se eu já tiver criado tudo na mão? Daí, a gente entra então naquela questão de incluir. Então, a gente vai lá no nosso instalador, diz para o nosso instalador onde está o nosso server que foi criado, e o nosso instalador faz o resto. Ele vai lá e lê esse diretório, então ele busca as configurações que já foram criadas lá, para que então ele possa executar
da forma como ele foi configurado. Então, a parte de inclusão e configuração de um server novo no instalador, eles continuam funcionando da mesma forma. A única diferença é que agora ele funciona com outra plataforma. Não é mais com o Glassfish, mas sim com o WideFly. E vem a questão, então, da migração. E se eu estiver saindo de uma versão com Glassfish, ele vai fazer, então, esse processo todo? Vai. Então, quando a gente faz ali a atualização da 5.10.3 para 5.10.4, a gente vai, então, receber uma notificação ali no instalador, dizendo que a gente tem que fazer essa migração. O instalador, então, vai exibir para o usuário quais são os servidores ali que ele tem identificado no neste control, que estão executando no Glassfish, e vai então passar para o usuário o que ele vai precisar migrar. E a tela de migração ela é muito parecida com a tela de configuração de um server novo. Ele vai solicitar os mesmos dados, só que a diferença é que nesse momento o instalador ele faz uma validação se os dados que estão sendo informados na tela eles já estão persistidos lá no WideFly. Então, se por algum motivo eu fui lá e criei tudo na mão manualmente lá no WideFly, o instalador ele vai fazer esse processo de simplesmente ignorar a criação desses dados que precisam lá do WideFly, desses pré-requisitos, e vai então continuar com a migração automática. Então, se nós estivermos saindo de uma versão com Glassfish, a gente tem que passar por essa tela. A gente tem que fazer esse processo. Porque se nós não fizermos, nenhuma aplicação web vai funcionar. Elas vão continuar estagnadas lá no Glassfish. Então, isso vai gerar incompatibilidade com serviços que estão vindo junto com a 6.10.4. Então, para que não gere essa incompatibilidade, a migração ela se faz necessária nesse momento. Então, esse era os pontos aí que a gente tinha de destaque da nossa atualização de versão da 5.10.3 para 5.10.4. E a gente nota que existe às vezes algumas dúvidas que vêm surgindo durante o processo. Por mais que a gente passe um macro aqui, como vai funcionar, às vezes o micro ainda acaba ficando um pouco turvo. Então, por causa disso, a gente traz aqui algumas questões que a gente percebe que vem surgindo aí de dúvidas durante as palestras que a gente tem feito. Então, para seguir um pouquinho com esse assunto, a gente vai então passar a palavra agora para o nosso amigo Tarcísio. Valeu, pessoal. Até para dar um descansinho pro Rusher, que é muito conteúdo, eu acho, do mesmo jeito que vocês ficaram cansados de ouvir, também ficou cansado de falar, é muita informação, é muita coisa, afinal são anos e anos falando de Glassfish, e agora a gente começar a falar de uma ferramenta nova que é o WideFly. Essa nova ferramenta, ela surgiu quando a gente foi apresentando ela em outros grupos, foram aparecendo dúvidas e essas dúvidas catalogou assim aquelas que apareciam mais e que a gente achava que teria alguma relevância mostrar aqui para vocês. No final dessa apresentação dessas pequenas perguntas que a gente já catalogou, a gente vai abrir o perguntas e respostas, vocês podem botar as perguntas de vocês lá e assim que possível a gente vai tentar responder aqui ao vivo mesmo, beleza? Vamos lá. Pode ali. Vamos lá. Assim, será necessário algum ajuste no WideFly até para a atualização da 5.10.4, 6.10.4? A princípio, o atualizador vai fazer tudo de forma compatível, né? Assim, isso deve ser suficiente para a maioria dos casos. Isso quer dizer que eu não vou poder mexer? Não, vai poder mexer como acontecia no Glassfish. Isso o que o instalador faz é uma versão inicial. Para a partir daí a gente fazer configuração e atender legal o requisito que a gente tem lá na ponta do nosso cliente. Quais os impactos, né, uma outra pergunta, quais os impactos das integrações da migração do Glassfish para o WideFly? A princípio não tem impacto, né? Porque todos os serviços eles foram projetados para continuar respondendo na mesma forma, mesma URL, do mesmo jeito. Se por acaso algum serviço não responder, é uma questão que a gente vai ter que tratar como um bug, mas não é para ter nenhuma situação dessa. As customizações, outra pergunta, né? As customizações sofrem algum impacto com as mudanças da 5.10.4, 6.10.4?
em geral não há impactos, né? Tanto regra LSP, relatório, modelo, tudo isso aí funciona em cima do nosso ferramental. E esse nosso ferramental a gente conseguiu isolar na questão do Java 17, então não teve nenhuma alteração. A única exceção é essa que o Fernando falou, que são as regras Java das customizações do gestão de ponto. Como ali tem código Java, e por causa do código Java, a questão do Java, a gente precisa mexer no fonte, então ali a gente até tem uma ferramenta que tenta auxiliar nessa migração, e se ela não conseguir fazer migração completa, ela auxilia na maioria dos casos e vão acontecer pequenos pontos onde pode exigir alguma iteração humana. Ah, mas isso aí não pode deixar meu código incompatível? Não, esse atualizador foi feito para fazer o seguinte: se é uma lógica que ele consegue fazer a troca de um código pelo outro, dando certeza do que ele vai fazer, ele faz. Se tem uma lógica um pouco mais complexa, que tem uma soma, que chama uma função, que não sei o quê, aí nesse caso ele não faz, ele anota lá para justamente alguém humano ir lá olhar e ver o que poderia ser feito, o que precisa ser feito. Outra pergunta, né? Quais são os outros impactos de infraestrutura na atualização da 6.10.4 para 5.10.4? A princípio, não tem nenhuma alteração, né? Todos os outros parâmetros que são externos à configuração e instalação do WideFly continuam inalterados. Load Balancer, Firewall, WAF, continua tudo igualzinho, antivírus, tudo igualzinho, não mudou nada. Se existe alguma configuração, é na infra do ambiente que tem que ser feita porque é um outro executável lá executando, vamos falar assim, um outro Java executando. Mas fora isso, tudo fica inalterado, não tem nenhuma configuração. Outra questão, o que acontece com os clientes que não estão usando a Bridge? É o seguinte, como agora a Bridge passa a ser obrigatória, todos os clientes têm que usar. Então, se tem alguém que não está usando, o que ele pode fazer? Esses clientes, quando forem atualizados para 5.10.4, como não existe mais a versão anterior, só a Bridge, ele passa a usar a Bridge de forma obrigatória. A próxima pergunta, como mitigar os riscos de incompatibilidade da Bridge? Nesses casos, a recomendação é atualizar o cliente para últimas versões da 6.10.3 e 5.10.3. Porque nessas versões, a Bridge já está obrigatória. Ela já é obrigatória para esses clientes. E os casos devem ser tratados conforme, se houver alguma incompatibilidade, deve ser tratado como eles forem aparecendo. Quais os problemas conhecidos da Bridge e em que cenários ela não é recomendada? A gente não tem nenhum cenário conhecido, né? A Bridge hoje ela é recomendada para todos os clientes que usam web service nos sistemas XT, né? Porque ela tem as vantagens lá de uso de memória, tempo de deploy. Quem já viu ou quem já conheceu a ferramenta sabe que ela substitui a versão antiga com grande economia de recurso, é mais performática, tem várias vantagens. Agora a gente vai abrir o perguntas e respostas, né? Para vocês poderem fazer umas perguntas ao vivo e a gente, à medida do possível, vai responder aqui para vocês. Poxa, ou nós explicamos muito bem ou muito mal, né? Que o pessoal não conseguiu nem ter uma dúvida ainda. Ó, primeira pergunta aqui. Eu vou publicar que essa é uma pergunta bem relevante. Vamos lá. Como ficar a WebLogic, né? É assim, ó, o que eu vou falar agora não se aplica só ao WebLogic, significa para todos os Java EE que não são homologados, né? Porque a gente suporta alguns, mas homologado mesmo era só o Glassfish. Esses outros Java EE tem WebLogic, tem WebSphere, e tem, eu acho que o próprio JBoss, em alguns clientes. A gente vai tratar cliente a cliente, tá? A gente conhece quais são esses clientes, a gente tem eles mapeados, a gente vai tratar cada um deles. E a gente vai tentar, na medida do possível, levar esses clientes para o WideFly. Porque eles estando no WideFly, eles estão dentro da gama que a gente garante. Se ele usa o WebLogic, por exemplo, o atualizador não faz nada daquilo que a gente pretende fazer com o WideFly. Então, por isso que a gente pretende levar esses clientes para o WideFly.
Ó, mais uma pergunta aqui, vou publicar também, se vai ter bridge pro, pro WebLogic. Sim, a bridge ela é um servlet, ela não depende de nada específico do servidor JVE, então ela acaba sendo funcional da mesma forma, ela vai ter uma versão lá também. Mais a pergunta aqui, se vai ter o WideFly instalado no Linux. Olha, esse é um processo em separado que está correndo. A gente pode até no futuro, eventualmente, homologar isso para Linux. Mas é uma coisa que está acontecendo em separado, a gente não tem nenhum prazo para dar agora nada. É uma coisa que está no radar. É, aqui, Diogo perguntou se existe algum roteiro de configuração. Olha, Diogo, ela vai. O que a gente tem de configuração é o que está na nossa documentação, tá? Nossa documentação a gente está ajustando ela para ela ser compatível com o WideFly. Tudo que a gente tinha documentado para o Glassfish, a gente está fazendo uma compatibilidade agora da documentação para o WideFly. Como fica o deploy da CSM Center? Vamos lá. Ela fica do mesmo, ela tem a mesma complexidade, a mesma simplicidade que existia no Glassfish, tá? Ela é igual, não muda nada. O que a gente fazia para um, agora a gente faz para outro da mesma forma. Aqui, mais uma pergunta. Para a instalação do Audify, vocês colocaram como requisito Java 17, JRE ou JDK? JDK. Como vai ocorrer a migração de domínios da GPO? Temos 3 instâncias rodando da empresa. Ruxa, tu quer falar essa? O instalador ali, ele tem a questão ali da migração de server para o WideFly. Então a diferença é que ali dentro do WideFly a gente vai ter a questão de agrupar esses mesmos servers debaixo de um server group, de um grupo ali de servidores. Então daí entra a questão de esses domínios, eles estão executando em máquinas separadas, vão estar executando em máquinas individuais, mas o instalador ele vai passar todas as etapas de migração de cada server criado. Então isso não vai mudar. A diferença é como é que isso vai ser ordenado dentro do WideFly. Daí entra aquela questão de a gente fazer ali a configuração ou ter eles rodando de modo dependente ou ter eles sendo gerenciados dentro de um próprio domain controller. Não sei se eu consegui ser claro nesse sentido, mas caso eles sejam migrados de modo independente ali, cada um por sua máquina, se eu tiver, por exemplo, servidor A, B e C, e tiver um WideFly no servidor A, um no B e no C, eu posso criar um servidor em cada um deles e o instalador vai seguir a vida, porque o que vale para o instalador no final é a URL, é a URL de acesso do gestão ponto. Então, a hora que ele for bater lá no servlet do gestão ponto, é que tem que estar executando. Então, se ele vai estar num lugar só, vai estar em 10 lugares, é indiferente para as aplicações sênior. Mas a migração ali vai ser feita individualmente de cada um deles. Não sei se eu fui claro, mas que o WideFly ele tem várias formas de estruturar ali dentro dele a execução dos servers. Então, é importante. Talvez a sugestão é entender bem como funciona essa questão da estrutura dentro do servlet ali, antes de fazer a migração. Aqui, ó, mais uma pergunta. A Franciele perguntou o seguinte: muda alguma coisa do contrato de cloud? Não, o cliente cloud ele não tem essa preocupação, né? Porque como o contrato de cloud a gente fornece tudo, toda essa mudança vai ser implementada, realizada pelo nosso time interno. Não tem o cliente não precisa ter nenhuma preocupação com isso. Deixa eu ver isso aqui. Algumas eu vou pular porque já foram respondidas, tá? Já foi.
Vai ter auxílio para criar domínio CSM Center no instalador? Eu acho que a gente já respondeu essa, né? Começa a valer apenas para a versão. Daqui, ó, uma boa. A Sandra perguntou o seguinte: se o WideFly começa a valer para 6.10.4 ou pode ter instalado 6.10.3? Não. O WideFly é só para 6.10.4. E tem uma outra pergunta igual. Já tem uma forma da gente baixar a versão para começar esses testes de demonstração. É o seguinte. Para quem quiser começar a testar, se alguém quiser, a gente vai abrir o programa de Release Candidate. Então, quem quiser se inscreve, é igual das outras versões, né? Mas isso faz parte da migração para a versão 6.2.4. Vocês vão saber mais pelos canais oficiais, né? A gente vai publicar lá quando começa, como é que faz, é o mesmo processo que a gente seguiu nas outras versões. Deixa eu ver aqui, configurar algumas. Aqui já respondi. O seguinte escrito website, são 2 servidores interno e outro externo. Aqui tem uma questão muito específica. Responder agora. Boa tarde, possível dar red flag do seu domínio? Já respondemos. Para clientes que estão na Cloud Senior, existe algum... Não. Cara, isso é uma versão... Aqui, ó, tem uma outra pergunta, que é para os clientes que eles estão na Cloud Senior. Se existe alguma agenda pré-definida? Não, não existe uma agenda pré-definida e isso vai avançar conforme a atualização para 5.10.4, 6.10.4. Fiche. Tem mais uma pergunta aqui interessante. Se o cliente não atualizar, cara, é ciclo de vida da versão. Olha o PCVV. A gente não está mudando o PCVV. Quem usa PCVV, a versão que está agora, ela segue o PCVV. Ela vai acabar quando terminar. Ó, o Fernando me passou a informação aqui, ó, para corrigir o que eu falei antes. O programa de release candidate já está aberto, tá? O pessoal já pode ir se inscrevendo. Acho que aqui, ó, tem mais uma pergunta muito específica. O cliente não fez a migração, apenas apontou diretamente, ele pode ter problemas? Ó, tem uma pergunta aqui do Bruno, ele perguntou se o cliente não fez a migração e apontou o Wi-Fi no instalador, pode ter problemas? Cara, quando ele fizer a atualização de versão, o atualizador vai pedir as informações, entende? Eu acho que ele não devia fazer isso, não deve fazer esse tipo de coisa. Tem que ser via instalador bem certinho. Impactos. Ó, o Luiz Fernando está perguntando quais são os impactos que vai ter em LSP. Não tem impacto. O único impacto que tem são lá nas regras Java do gestão ponto. Cara, pessoal, como está terminando o nosso tempo aqui, e são muitas, 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 muitas questões, eu vou pedir para vocês o seguinte, a gente vai deixar essas questões em aberto, e quem quiser pode ou conectar com a gente direto, fazer pergunta diretamente, e eu vou ver o que eu consigo responder aqui ainda direto nesse chat aqui, tá? Mas são bastante questões, algumas são repetidas, então não prometo que eu consiga responder todas. É, Deixa eu ver se tem mais alguma interessante aqui, mais alguma importante. O Middle terá alterações. Aqui ó, tem uma pergunta que está perguntando se o Middle terá alterações. Não, o Middle não tem nenhuma alteração. Se fazer migração. Eu preciso fazer alguma configuração. Aqui, ó, o Thiago perguntou se quando instala novo vai ter que fazer uma configuração a mais. Cara, esses cenários já estão tratados ou no atualizador, no instalador ou na documentação, tá? A resposta vai estar lá. É da mesma forma que é do Glassfish.
Ó, tem uma pergunta aqui, se a versão 6.3 ficará ativa até quando? Cara, PCVV. E depois de verificar para 6.4, é PCVV. É a 6.4 e 6.3 são duas versões, a gente vai tratar elas como duas versões separadas. Conforme se for avançando, vai se trocando. Ignora. Ah, uma pergunta interessante aqui, ó. Se essas alterações impactam o Mega XT? Não. Essas alterações só impactam o XT da matriz, tá? O Mega XT é outra tecnologia, não vai ser impactado por essas alterações que a gente tá falando aqui hoje. Eu acho que a gente já vai encerrar, porque agora todas as perguntas, elas ou já foram respondidas ou são muito próximas. Aqui, ó, tem uma interessante do Thiago. É obrigatório o Artemis. O Artemis, ele precisa fazer quando tu tem quando precisa fazer o balanceamento de carga, né? Quando geralmente gestão ponto, múltiplos domínios. Fora isso, o WideFly vem com um mecanismo de fila interno que dá conta do recado para a maioria dos casos, que não são gestão ponto, né? Eu acho que é isso. Então, pessoal, eu acho que a gente já falou bastante aqui, já deu 6 horas, muita gente já quer pegar o caminho de casa. Espero que a gente tenha mostrado para vocês ou dado uma ideia do que vem por aí. Assim, a gente sabe que é um impacto grande, né? Mas estamos todos no mesmo barco. A gente quer aprender junto com todos. E à medida que as coisas forem acontecendo, vocês vão sabendo, vão aparecendo as mais novidades. Quando é que a release candidate vira oficial? Quando vai ter data? Tudo isso está sendo publicado, está sendo colocado pelos canais oficiais. É só seguir por lá. E é isso aí. Fernando, se quer dar uma palavra final também? Não, é isso, agradecer aí a presença de todos e esperamos que tenha sido bem instrutivo e ajudado a ter uma visão geral do que está por vir. É isso. Conheça os cursos disponíveis para o seu negócio e capacite sua equipe. Além de adquirir os cursos individualmente, você pode contratar um plano de assinatura contendo o catálogo completo. Saiba mais acessando seniorstore.com.br. Ou entre em contato conosco pelo e-mail universidade.corporativa@senior.com.br e solicite mais informações.